Vamos agora pro mais um Isekai, olha só. Mas é um Isekai bom. É o Isekai do tio. Literalmente. Porque a gente tem o tio, que foi pro outro mundo. E a história é sobre isso. Meu tio foi pro outro mundo, É literalmente. literalmente. Só que a ideia aqui é que ele foi pro outro mundo, voltou e ele conta as histórias que ele viveu lá. E também trazendo todos os poderes quebrados dele pro sobrinho dele. E é basicamente isso. Tipo, o tio contando essas histórias malucas e em cima de quebras de expectativas através das histórias dele. E, cara, eu gostei muito do começo. Eu já vou até adiantar e agradecer imensamente a Netflix. A Netflix não, mas o comitê de produção por ter atrasado 3 vezes esse anime. Foram 3 atrasos. Isso daí não é comum. Já pode pedir música, inclusive. E eu não vi até o final por conta disso, porque ficou diluindo em pedacinhos. Eu falei, pô, perdi meu tempo, né? Perdi o tempo de lançamento, eu não consegui assistir tudo, eu até queria assistir. Mas, pelo que eu saiba, não vai mudar muito da minha opinião sobre ele. Mas o Rafa viu tudo, então tá tudo bem. Tem alguém pra dar um respaldo maior aqui até o final. E, cara, ele é legal, ele é divertido, gosto das quebras de expectativas dele, gosto das conversas que eles têm aqui, até mesmo da piada, só que, cara, uma coisa é você fazer a piada da quebra de expectativa uma vez, 2 vezes, fazer 12 episódios, pelo menos 3 vezes no episódio, eu não sei se é a melhor coisa, porque ele se torna um anime de uma piada só. E não que ele faça apenas uma piada, mas a piada core dele é sempre essa única piada. O tio, ele é um cara muito overpower, que ele tem uma desconexão de contextos de relacionamento interpessoal, e ele não entende muito bem as coisas porque ele é denso que nem uma pedra. Ou até mesmo muito focado em assuntos que não são interações interpessoais. E aí ele não percebe que alguém tá dando mole pra ele não percebe alguma gafe que ele fez, e aí ele contando essa história, ou ele mostrando essa história pro sobrinho e pra outra garota que é amiga do sobrinho dele, e basicamente os dois ficando com cara de tacho, vendo o tio fazendo besteira ou não percebendo que ele fez uma gafe maluca, ou que alguém deu em cima dele. Eu falei, pô, é legal, é divertidinho, mas ele tinha capacidade de ter mais carne, sabe, de ter mais perspectiva pra fazer piada, pra construir melhor o mundo. De novo, eu não vi até o final, eu não sei se ele conseguiu evoluir, principalmente world building, porque eu achava bem interessante a jornada que o tio tava tendo naquele outro mundo. E eu senti que eu falei, pô, é bom, mas dá pra melhorar? O gato também achou que dava pra melhorar, ele começou a gritar aqui, caralho. Gato tá puto. E, Tá puto. assim, não é que ele melhora, mas ele dá continuidade a essas coisas. Tipo, então, realmente, ele apresenta, por exemplo, exatamente gatos. Ele apresenta, por exemplo, tem uma casa de fontes, fontes termais, e aí a gente descobre que essas fontes termais era de um outro cara que já tinha ido a esse mundo, que já até faleceu, que participar desse Sekai, e ele instaurou uma vida lá. É por isso que até algumas coisas só o tio consegue ler. Ou tenha como a estrutura de um certo reino funciona, que aí tem um outro cara lá. Tem algumas coisas que são realmente bem legais do Isekai Oji-san, e a coisa que eu mais gosto nessa ideia da piada de uma só é quando ele subverte a subversão. Que a ideia mais subversão, acho que é uma boa palavra que ele faz. Que daí tem, por exemplo, nesse cara, ele é um cara extremamente sério num reino corrupto, aí ele vai aplicar uma punição pro tio. Só que aí o tio percebe, pô, você tá falando merda. Eu vou usar a cartada que eu sempre vi como argumento supremo, que é, ele toma a forma do professor antigo dele e começa a dar um tapa na cara do general. Aí o general, mas eu sou pá! Mas pá! Vai falar de novo? Pá! É muito bom. Esses momentos onde ele varia, inclusive, na piada, eu realmente acho os melhores pontos da série, porque quando você faz uma história de uma piada só, você pensa, eu vou, sei lá, vou falar, sabe quem é Mara? Aquele que comeu atrás da armário, que é KW, por 12 episódios. Uhum. Mas não é isso. A ideia é você pegar essa piada e moldar ela de formas diferentes pra que é um anime de uma piada só, mas ele ainda funciona. Eu não Mudar o perco armário. gás. Mudar o armário, mudar o Mario.
Agora não te come mais no armário, ele te come no armazém do Sumário. Eita, porra. Fazer essas variações são importantes, justamente para que a série não perca o gás. Uhum. E Isekai de Sun, se fosse na temporada dele, que foi em julho do ano passado, Puta vida. eu diria que... o Mahou de Asumi faz isso, por exemplo. Faz bem, faz bem. É porque também tem uma produção muito boa pra fazer apoio a ele, né? Sekai-Oji-san, ele é uma produção legal, mas não tão boa quanto o Mahou. Uma produção muito boa ainda. Não, inclusive, é bom, o problema não é... Quer dizer, já vou entrar nisso. Uhum. Porque já começa aí um dos primeiros problemas. Se você assistiu esse anime quando saiu, meus pêsames. Porque, assim como eu, a experiência foi muito afetada porque foram essas pausas enormes de produção. Então, tipo, terminava, sei lá, acho que parou no episódio 7, aí demorou, tipo, 2 meses pra voltar. Eu já tava com gás menor. Aí faltava um episódio, vai adiar de novo! E por ter determinado, eu sinceramente não lembrava que ele ia sair no dia que ele saiu. Eu só abri o NIA e olhei, esse cara de Sun saiu o último episódio, deixa eu ver. E, tipo, é um episódio divertido, mas eu não tenho o mesmo gás com ele, porque todas essas pausas de quebras que não foram nem de cur, foram bem no meio de algum clímax, passaram muito a hype que eu tinha com ele. E isso somado a alguns momentos de piadas bem repetitivas, eu tava falando pro Thunder até, tem uma piada que eles fazem lá pro episódio 8 e seguem bastante com ela, que é o tio vai, sei lá, minha filha, você tá resfriada, eu vou cuidar de você. Aí deixa ela na cama, só que eles tratam isso como se fosse uma cena realmente sexual. Só que mais sexual, às vezes, parece uma cena de abuso. Aí tem ângulos focando na menina como ela é gostosa. Aí tem ele falando que vai tirar a roupa dela e coisa do tipo. Que não é a ideia que ela está pensando, mas é essa ideia. Fica tão... Já é uma piada bem chatinha, por sinal. Eu acho ela muito cringe da primeira vez. Quando eu vi ela da quinta vez, eu já tava irritado. Porque é exatamente a mesma estrutura. E às vezes... o Isekai do Tyrion não consegue mudar essa estrutura, ele fica nessa até o fim. Isso acaba realmente prejudicando ele nesse sentido. Uhum. E o pior disso é que o problema não é a direção é boa. Inclusive, o próprio episódio, mesmo ele nitidamente sendo bem bugado e trabalho de produção, a série conseguiu mesclar isso bem pra fazer uma coisa que eu pessoalmente amo, que é shitpost. Então toda hora o personagem tá com a cara bugada, mas propositalmente mais simplificada ou com uma cara meio chibi pra fazer shitpost, e eu acho isso maravilhoso. Uhum. Cara, e é um pouco disso tudo, sabe? Porque ele tem potencial, ele tem carisma, ele tem muitos elementos que ele podia até dar um pouco mais de andamento, um pouco mais de carne. Eu gostei também do próprio world building que ele ia fazendo, ou até mesmo as quebras que o tio fazia, e até o uso da ruptura entre os dois mundos, o conhecimento dele trazendo para o mundo de fantasia, é um elemento legal, que também existem piadas que acontecem isso, até mesmo as piadas gamers que ele faz, eu acho muito bacana. Uhum. Só que é um mix de tudo isso. Só que não é o melhor ou o máximo de tudo isso, porque ele se dilui. E ainda mais, que não deveria atrapalhar o fator crítica aqui, mas também entra no meio do pagode, é o fato que ele literalmente teve 3 atrasos. Ele é um anime do meio do ano passado? Do meio do ano passado. Do meio do ano passado, cara. Porra. E como o Rafa falou, quebrou em episódios que não era pra quebrar. Então o fato de você não ir com o mesmo gás ou com a mesma intensidade também atrapalha. Também atrapalha. E, cara, isso daí não tem que acontecer. Ou pelo menos, se for acontecer, que seja pra um melhor. Porque, por exemplo, você sentiu que o fato deles atrasarem melhorou a experiência ou melhorou os episódios em si, a qualidade técnica do episódio em si? Não. Só, Pelo contrário, como eu falei, eles conseguiram usar a gambiarra, mas não melhorou, não. ou seja, não é o efeito 86, né? Que demorou pra sair os últimos episódios, mas foi a hype. Foi o fato de, a gente atrasou porque tá tudo pegando fogo.
E vamos combinar que Sekai Oji-san não é a produção de Vivi. Não é a produção de Violet Evergarden, que puta que produção maravilhosa ou complexa. Não, cara, é bem produzido, mas nada que um anime de temporada na média alta ou na média saudável da temporada não poderia entregar. E isso mostra como, bem, é um problema endêmico do mundo dos animes o que tá acontecendo, de cada vez projetos menos saudáveis acontecendo e acabando prejudicando até a experiência final dele. E eu tenho certeza que Sekai Oji-san caiu nesse caso que não precisava. Isso acabou tirando até um pouquinho do gosto dele ou do proveito dele para quem estava acompanhando por esse período. Agora você pode acompanhar em sua essência, do começo ao fim, eu acho. Não sei se já saiu tudo pela Netflix. Não, mas já saiu aí por aí, você pode assistir. Só que eu acho que daí vai ser realmente o pior caso. Porque, querendo ou não, como eu falei, isso é Oji-san, querendo ou não, é meio repetitivo. Ele, não só nas piadas, algumas ele também pega e segue na repetição. Então, é muito provável que se você assistir maratonando, você vai assistir mais cansado. É complicado, é complicado. É porque a estrutura dele é a mesma, mas ainda assim não é tão proveitosa. Aproveitando da mesma estrutura de piada pra ser um bom anime de uma piada só. Eu acho que ele até é um bom anime de uma piada só. Ele só não é um excelente anime de uma piada só. E ainda assim funciona. Eu ainda saio com saldo positivo em cima dele. Queria ter assistido até o final, mas pelos próprios problemas dele de calendário e os meus também, acabei ficando devendo e quem sabe eu volto a assistir. Mas ainda tenho um carinho especial por ele, gosto ainda dos personagens, gosto das piadas, gosto do que ele tentou fazer. E ainda ele é um pouquinho especial, ele ainda merece um selinho de honra ao mérito por tudo que ele fez. Eu ainda dou bastante mérito, sabe? Ele, mesmo com problemas de produção, ele tem um momento de animação bem bons, ele é muito bem dirigido. Eu acho que, inclusive, a Steph tava com mesmo com as piadas meio ruinzinhas, ele ainda tá com uma perspectiva boa pra torná-las interessantes. O cast principal de dubladores é muito bom. Principalmente o grande Dio fazendo o tio, é maravilhoso. É muito bom. O problema realmente, além dessas piadas repetitivas, é a produção em frangalhos. E se você perdeu a época dele lançando, você provavelmente vai ter um gás muito menor. Mas eu ainda, tipo, acho que eu dei 7,5 pra ele na minha nota. Eu acho que essa seria a minha nota mesmo, sabe? Eu dou um demérito se eu fizesse uma lista, mas por conta de que esse gás realmente atrapalha. Mas ele, como um anime, é um anime sólido da temporada. Se lançasse exatamente o normal, acho que ele teria muito mais reconhecimento. Pois é. Eu ia dar mais ou menos isso também, se eu seguisse na mesma linha que ele continuou. E é aquele negócio, é o tipo de anime que você fica meio triste porque ele poderia ser mais, mas vendo em retrospecto e ainda comparando aos outros animes, você fala, caraca, mano, a gente dá um 7 meio com, podia ser melhor, mas caralho, ainda é um 7 e ainda tá na média alta da temporada. É louco isso, sabe? Literalmente, se tivesse mais esmero e até mais tempo, porque obviamente não teve tempo pra fazer a produção dele, ele poderia ser um anime com muito mais gás, sabe? Um potencial não muito lapidado. E, bem, mundo dos animes cada dia mais com esse tipo de projeto e é extremamente triste isso acontecer. Ele, inclusive, me lembra muito o Saito-san, só que o Saito-san, ele foi assim por conta de escolhas mesmo. Aqui sim. realmente a ideia de, vamos tornar esse anime totalmente sabotado por conta de produção calendário, né?